Então, vamos lá dar início aqui ao nosso treinamento relacionado ao regime especial de tributação do RET. Nós vamos ver em relação ao sistema, no que se trata, né, nessa questão do RET hoje, a parte que é aplicado às incorporações imobiliárias. Ressaltando que hoje o Cuca ele não tem a parte de controle imobiliário, tá? A parte de recebimentos, pagamentos relacionado aos imóveis e incorporações imobiliárias. Porém, vocês conseguem, dentro do sistema, incluir essas informações, cadastrar esses valores para poder gerar a apuração do imposto e gerar as guias de recolhimento relacionado ao RET, tanto no que se diz ao percentual de 4%, quanto ao percentual de 1%. Então, nessa parte, tá? O tratamento vai ser igual nas duas operações relacionadas ao RET, os dois percentuais. Como que vai funcionar dentro do sistema? Essa parte do RET dentro do Cuca, ela é bem simples, tá? Como que funciona? A primeira coisa que nós precisamos fazer é vir aqui no cadastro da empresa, na opção de datas/livros, vamos clicar em alterar e na palheta outras opções, nós temos esse campo aqui, ó, mês de início da contabilização do RET. Então, eu preciso adotar esse mês de início do RET dentro do sistema, que é para o sistema entender que a partir desse período eu vou recolher esses impostos, né, o IR, contribuição, PIS e COFINS, pela alíquota reduzida do RET. Então, aqui nós viemos, preenchemos a informação. Quando a gente coloca o mês de início aqui, o próprio Cuca já dá um alerta, tá? Relacionado a esse controle, a esse cálculo do RET. O sistema ele vai fazer esse cálculo quando o código da receita corresponder ao RET. Então, ele já dá esse alerta aqui para a gente. É só clicar em OK e salvar. Então, essa primeira parte aqui de cadastro, é só isso que eu preciso fazer. Indicar a partir de quando que eu vou fazer esse cálculo do RET no Cuca. Feito essa adoção na parte do cadastro da empresa, qual é o próximo passo que nós devemos seguir? Cadastrar os empreendimentos imobiliários que vão ter reflexo aqui no meu cálculo do meu imposto. Então, nós vamos vir aqui em lançamentos, expede contribuições, opção incorporação imobiliária. Então, é aqui nessa tela da incorporação imobiliária que nós vamos preencher os empreendimentos imobiliários que vão refletir lá no meu cálculo do meu RET. Então, vou clicar aqui no sinal de mais para incluir. Primeira coisa que eu preciso cadastrar é o meu empreendimento imobiliário. Então, se eu clicar aqui nessa pastinha, o sistema vai abrir aqui para mim a minha tabela de empreendimentos. Aqui nessa tela, eu vou cadastrar todos os empreendimentos imobiliários vinculados a essa empresa que serão apurados, né, que terá o imposto apurado com base no RET. Aqui nessa tela do empreendimento, tem alguns pontos que eu preciso levar em consideração e ter um certo cuidado. Então, eu vou vir aqui, vou preencher. O meu empreendimento. Vou cadastrar aqui o CPF do meu contribuinte. Vou colocar qual foi o meu tipo de venda. Aí, essas informações aqui, vocês vão cadastrando conforme as informações que vocês têm em mãos. Aí, aqui a gente chega num ponto que é muito importante, tá? Para que o sistema faça esse cálculo e faça o reconhecimento do RET, que é o código da receita. Então, é aqui nesse momento que eu vou definir qual o código da receita que eu vou trabalhar em relação ao RET. Então, se eu vier aqui na minha tabela de códigos da receita,
Eu tenho aqui, por exemplo, o 4095, que é relacionado aos 4%. Então, quando eu utilizar esse código aqui, o sistema entende que o meu RET vai ser apurado a 4%. E eu tenho esse daqui, o 1068, que corresponde ao pagamento do RET relacionado ao percentual de 1%. Então, é nesse momento que o sistema vai reconhecer e vai fazer o cálculo para mim corretamente. Então, é a partir do código da Receita. Quando eu usar o 1068, o sistema apura a 1%, e quando eu usar o 4095, o sistema vai apurar o imposto relacionado aos 4%. Selecionei aqui o meu código da Receita, vou dar continuidade no preenchimento das minhas informações. Aqui, apesar de ter essas informações do PIS e do COFINS, eu vou preencher para que o sistema consiga salvar, tá, esse cadastro, mas esses percentuais aqui, para o nosso caso, né, no nosso exemplo, não vai ser considerado. Fiz o preenchimento das informações relacionadas ao meu empreendimento. O que eu preciso preencher também? O CNPJ da incorporação. Então, eu preciso preencher qual é o CNPJ da incorporação vinculado a esse empreendimento, porque eu posso ter vários empreendimentos vinculados a CNPJs diferentes, né? Pode ser da matriz, pode ser das filiais. Então, às vezes, a empresa tem várias filiais, cada filial corresponde, né, a um empreendimento. Então, eu preciso vir aqui e cadastrar esse CNPJ. E eu preencho aqui a minha alíquota do RET. Então, eu vou preencher a alíquota do RET compatível com o código de receita que eu estou utilizando, que eu selecionei. Fiz o cadastro do meu empreendimento, eu vou salvar. Então, o primeiro passo relacionado ao RET é fazer o cadastro dos empreendimentos imobiliários individualmente. Então, aqui eu tenho que cadastrar todos os empreendimentos que a empresa tenha, que está vinculado à minha empresa. Cadastrei o meu empreendimento imobiliário, vou salvar esse cadastro. E aqui a primeira parte é relacionado ao RET, está pronto. A gente já vou passar para vocês uma informação, tá? Como eu tinha dito antes, o Cuca hoje, ele não faz esse controle dos recebimentos e pagamentos relacionados ao RET. Então, todo mês que eu tiver o recebimento, eu preciso entrar nessa tela e cadastrar o valor recebido no mês. Então, eu preciso vir aqui e preencher. Então, no mês de janeiro, eu tive recebimento relacionado a esse empreendimento, então eu tenho que vir aqui, cadastrar o meu valor recebido, para que o sistema faça o cálculo do imposto, tá? Esse controle dos valores vai ser feito mensalmente pelo usuário. Eu preciso vir aqui, cadastrar as minhas receitas recebidas, os meus valores recebidos, para que o Cuca faça o cálculo do imposto. Se eu não fizer esse cadastro das minhas receitas, não vai gerar o DARF desse recolhimento. Então, eu vim aqui, cadastrei a receita recebida no mês. Se eu vier aqui na parte da apuração, na tela do DARF, o Cuca já gerou para mim aqui esse DARF para ser impresso. Então, eu já posso vir aqui e fazer a impressão do DARF do RET. A mesma questão, quando nós viermos aqui na parte da apuração de impostos, o conta corrente tributos, ele vai mostrar aqui para a gente as informações relacionadas ao imposto. Então, eu vou ter aqui as informações relacionadas a essa incorporação imobiliária. E aqui é importante notar que ele já traz aqui para a gente
no campo CNPJ/SEI, as informações do CNPJ da incorporação, porque essa informação ela vai para a DCTF, e a DCTF tem uma regra que a raiz do CNPJ da incorporação tem que corresponder a uma filial. Então, eu não posso cadastrar lá o CNPJ da incorporação, um CNPJ que não tenha vínculo com a empresa, tá? Então, esse CNPJ aqui tem que ter a raiz da matriz. Então, ele tem que corresponder à matriz e filial, porque senão a DCTF não aceita o arquivo, tá? Então, tem essa ressalva aí para vocês na hora de cadastrar. Vou voltar aqui na tela. Então, na hora de vir aqui e cadastrar esse empreendimento, esse CNPJ da incorporação aqui, a raiz desse CNPJ tem que corresponder a uma matriz e filial, senão a DCTF não aceita. Então, na parte de cálculo de geração do DARF, em relação à geração do arquivo para a DCTF, são essas regras e essas ressalvas em relação ao cálculo do RET, tá? A parte da contabilização, os valores eles vão ser contabilizados de forma automática, levando em consideração dois fatores. Então, voltando aqui na tela da incorporação imobiliária, aqui no rodapé da tela, nós temos essa opção, configuração de contabilização. Quando nós entramos aqui nessa tela, aqui nessa parte superior é onde nós vamos cadastrar as contas para gerar o lançamento da receita. Então, a minha receita do meu RET, essa receita que eu venho e cadastro mensalmente aqui, tá? Esses 10 mil, ela vai ser contabilizada a partir dessas contas que eu cadastrar aqui na parte superior. Então, a receita do RET, eu preciso vir aqui e contabilizar nas contas, conforme o meu entendimento contábil, conforme a operação realizada em cada empresa. Então, essa é a contabilização da minha receita. Então, acessando aqui a minha contabilidade, diário/caixa, na palheta geral, nós podemos notar aqui aquela contabilização lá relacionado à receita do RET, tá? Então, eu tenho essa operação. Mas e a provisão do imposto? Como que o Cuca contabiliza a provisão desse imposto? Voltando aqui na parte da apuração da incorporação imobiliária, aqui em configurar a contabilização, nós podemos notar o quê? Eu só tenho aqui a conta da provisão, a conta devedora. Então, eu preciso vir aqui e preencher a conta devedora relacionado à provisão do meu RET. Mas e a conta credora? Da onde que o sistema pega? A conta credora desse lançamento, o sistema ele vai pegar aqui da tabela, comuns para todas as empresas, aqui da tabela de códigos da Receita. Então, aquele código da Receita que nós selecionamos lá para o RET, o 4095, ele tem esse campo aqui, ó, conta de provisão do imposto. Essa é a conta credora, tá? Então, para gerar a contabilização desse imposto, é essa conta credora que o sistema vai levar em consideração. Eu tenho que ter configurado aqui no código da Receita a conta credora relacionado à operação do meu RET. Dessa forma, aqui na minha contabilidade, eu vou ter também a minha conta da minha provisão do imposto. Mensalmente, conforme os valores e os cadastros que eu fizer lá na tela da incorporação imobiliária, o sistema vai gerar aqui para a gente, vai contabilizar os valores da provisão. Então, em relação ao RET, pessoal, no sistema,
É esse processo, tá? Como eu tinha dito inicialmente, esse treinamento é um pouco mais curto, porque é só relacionado, voltado mesmo à parte do RET, e o processo de cadastro e adoção do RET dentro do sistema é bem simples, é bem fácil. O único cuidado que eu tenho, e vamos colocar assim, um pouco mais de trabalho que eu vou ter, é cadastrar todos os empreendimentos aqui nessa tela e ter o controle dos valores recebidos. Então, mensalmente, eu vou ter esse controle dos meus valores recebidos para vir aqui nessa tela e cadastrar as receitas manualmente a cada mês, até finalizar o recebimento total do empreendimento. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar aqui para mim. Sim, para o SPED de contribuições é normal, tá? Essa tela, vou voltar aqui, essa tela que nós temos aqui, né, do empreendimento, da incorporação imobiliária, empreendimentos imobiliários, é a mesma. Então, aqui, essa tela vai gerar o registro 1800 do SPED de contribuições, que são relacionados às incorporações imobiliárias vinculadas ao RET. Quando a gente tem não é o RET, eu tenho uma incorporação imobiliária, mas ela não apura o RET. Então, eu não vou ter aquela tela cadastrar, eu não vou adotar lá no cadastro da empresa, e aí o sistema ele vai gerar as mesmas informações relacionadas ao registro F200 do SPED de contribuições. Porque essa tela aqui dos empreendimentos imobiliários vai ser igual, tá? Em relação ao cálculo do PIS e do COFINS. Vou só mudar aqui na parte da escrita, aqui nessa tela da atividade imobiliária. Tá vendo? Quando eu entro aqui, aquela tela do empreendimento imobiliário, ó, é o mesmo empreendimento. Então, quando eu não adoto a parte do RET e eu quero gerar o registro F200 do SPED de contribuições, eu não vou preencher essa parte do RET, né? Mas eu vou ter essas alíquotas aqui em relação ao PIS e ao COFINS que eu tinha preenchido antes. Então, o Cuca ele vai apurar normalmente o registro F200. Quando eu tenho a parte do RET, ele vai gerar o registro 1800 a partir dessa tela aqui das incorporações imobiliárias, tá? Vai gerar normalmente. Tenham um bom dia, uma ótima semana para todos. Até o próximo treinamento.